E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Oi para todo mundo. Professor Vitor Hugo, de Humanidades, aqui do Criar de Franca. E estamos tentando, diminuir a nossa distância, estamos tentando usar essas novas ferramentas para que nós possamos estreitar as relações, tá bom? Então eu venho com esse breve boletim, certo? Para que vocês consigam, se informar, para que vocês consigam estar por dentro dos acontecimentos mais relevantes no momento, beleza? E para que vocês, claro, melhorem os respectivos repertórios culturais, tá bom? Inclusive fica aqui uma dica, para que vocês assistam filmes, leiam livros. Vocês devem ter percebido que o professor Luiz Cláudio tem constantemente recomendado em suas redes sociais, livros e filmes, para que vocês efetivamente aproveitem também esse momento de semi-descanso, para que possam engrandecer cada vez mais, como eu disse anteriormente, os respectivos repertórios culturais. Tá bom? Beleza? Galerinha, eu vou trazer basicamente aqui duas notícias para vocês e cada uma delas, vai ser acompanhada do meu comentário para que nós possamos, em meio a toda essa loucura, termos certos elementos que podem nos ajudar a compreender o cenário de uma maneira geral. Tá bom? A primeira das notícias, queridos, é do ponto de vista internacional. Sim, eu tenho certeza que vocês têm escutado bastante da Itália, da Espanha. Itália e Espanha, que já foram os epicentros da pandemia da Covid-19, certo? E dos Estados Unidos, que é o atual epicentro. Meus lindos e minhas lindas, mas eu quero comentar com vocês da situação no Equador. E por que a situação do Equador merece tanta nossa atenção assim? Porque o Equador ele vive uma grave crise econômica desde o fim do ano passado, justamente por quê? Porque o presidente, o Lenín Moreno, ele fez acordos com o FMI e esses acordos envolviam justamente o empréstimo feito pelo Fundo Monetário Internacional para a recuperação do Equador, desde que ele, Lenín Moreno, se propusesse a cumprir uma série de determinações feitas pelo FMI. E isso envolvia, claro, uma nova tributação sobre o petróleo, que é o grande responsável pelo bom funcionamento da economia equatoriana, certo? Esse acordo, galera, que já foi inclusive abandonado pelo presidente, basicamente quebrou o Equador, que já não vinha de uma situação econômica favorável. Vitor, por que você está levantando esse contexto todo? Porque a Covid-19 chegou no Equador em um péssimo momento. Pessoal, entendam por favor o que eu estou dizendo. Não existe bom momento para uma epidemia dessas chegar. Mas, levando em consideração toda a calamidade econômica que o Equador vivia, a doença veio no pior momento possível, o que fez, portanto, com que rapidamente o sistema de saúde equatoriano entrasse em colapso. E o que nós estamos vendo no momento, galera, corpos sendo abandonados nas vias públicas e muitas vezes incinerados. Deem uma olhada na situação, tá bom? Acompanhem, que vocês utilizem, por favor, essa minha notícia, esse meu boletim, para que vocês procurem outras fontes de informação para entender o contexto equatoriano, certo? Segunda notícia que eu quero trazer para vocês, inclusive deixando aí a brecha para que reflitam sobre e procurem também novas informações, sobre os casos no Brasil. Galera, segundo a Folha de São Paulo, e essa notícia é do dia 2 de abril, Estou gravando esse vídeo no dia 3 de abril, essa notícia é do dia 2 de abril. Para cada um caso confirmado no Brasil, existem outros 30, 30 casos subnotificados. Então, se existe esse discurso de que, de repente, nós não estejamos vivendo uma situação tão catastrófica, é por quê? Porque os testes não estão sendo feitos. Galera, basicamente, quais seriam os motivos? Por que esse número é tão subnotificado dessa forma? Por duas razões. Primeiro, a ausência de kits, para que os testes sejam feitos. E, segundo ponto, não existe uma portaria específica do Ministério da Saúde que determine o que é Covid e o que não é, o que deve ser testado e o que não deve. Alguns estados brasileiros, testam as pessoas
quando elas apresentam uma síndrome gripal. Outros estados brasileiros testam as pessoas, tá, quando elas apresentam uma síndrome respiratória aguda. E aí, Vitor, e aí que nós não vamos ter números que sejam homogêneos, vamos ter números diferentes. Para além, claro, do problema principal que eu já falei, que é a ausência de kits para que os testes sejam feitos. Sendo assim, a gente pode fazer um cálculo de pelo menos 30 vezes mais do que aquilo que realmente vem sendo divulgado. Mesmo porque, galera, a Folha de São Paulo ela disse de 30 a 40 vezes. Então, esse número pode ser bem maior. Certo? O que a gente vai fazer, Vitor? Nós vamos nos manter em casa, tá? Vamos estudar, ler, assistir filmes, tal como eu falei anteriormente, justamente para que vocês consigam aumentar o repertório, tá? Em meio a essa quarentena. No mais, meus amores, obrigado. Espero que todos vocês estejam aproveitando e a gente se vê muito em breve, assim eu espero, tá? Beijo na bunda!